Olá, bem-vindos a este podcast da Sociedade Portuguesa dos Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde. Eu chamo Jorge Aperta e tenho comigo o José Feio, eu como presidente da Sociedade, o José Feio, portanto, como presidente do Conselho Consultivo. Longa será a história de um caminho tão curto em termos de percurso relativamente à própria sociedade e fazia-te o desafio de conseguirmos começar, portanto, a falar um pouco de como nascemos e como é que vamos apresentar a própria sociedade em si como história. Feio. A SPFCS, Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde, surge na evolução natural das nossas profissões, do nosso envolvimento com a sociedade, do nosso envolvimento na área da saúde, do nosso envolvimento na criação e na participação ativa em associativismos, em sociedades, e o grande desafio foi, há cerca de 10 anos, termos percebido claramente que com a evolução da tecnologia do medicamento também evoluiu muito a nossa atividade. Alicerçada na atividade dos farmacêuticos hospitalares, para percebermos que o doente no hospital, a sua forma de ser e de estar e de ser tratado evoluiu. A tecnologia que nos traz aqui como especialistas que somos do medicamento e de outros produtos de saúde também evoluiu. E a necessidade de criarmos uma sociedade científica sem fins lucrativos que se paute pela excelência da formação para termos farmacêuticos de excelência, porque a excelência da intervenção do farmacêutico é mais segura para os nossos cidadãos, é mais eficiente para os sistemas organizacionais, é mais robusta e contribui significativamente para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, foi uma das razões. Portanto, nós passamos de ter um medicamento utilizado, adquirido e administrado em ambiente hospitalar e passamos para ter um medicamento adquirido, prescrito, validado e cedido em ambiente hospitalar, mas utilizado no domicílio. Mas não só da parte hospitalar, porque a nossa sociedade tem a ver com a componente também dos colegas da farmácia comunitária e inclusivamente das outras áreas todas em que estão farmacêuticos e em que nos interligamos todos uns com os outros. Esse é a grande ovo de Colombo a nível nacional, a nível português, que é exatamente termos uma sociedade que envolva os farmacêuticos, qualquer que seja o sítio onde estão na prestação de cuidados de saúde. Nós, quando não existe nenhuma sociedade destas, e não existe com este outro cariz que é de juntar os farmacêuticos, pô-los a comunicar em conjunto, trabalharem juntos e em juntos encontrarem um léxico, uma forma de ser, de podermos contribuir para o nosso objetivo principal, que é utentes satisfeitos, utentes com segurança, utentes com eficiência na utilização da terapêutica. E, portanto, onde quer que esteja a vida e o circuito do Manel e da Maria, assim estará um farmacêutico. E a sociedade incorpora todos esses farmacêuticos, estejam no hospital público, estejam no hospital privado, estejam numa clínica privada, estejam numa ARS, estejam num centro das misericórdias, estejam nas farmácias comunitárias, que são o grande frontline, o grande foco onde está a maior parte dos nossos colegas, não é? Mas temos aqui um aspecto que penso eu que seja extraordinariamente importante, que é o facto de criarmos a sociedade com um caráter científico, com um caráter de pesquisa e de tentarmos aprofundar e dar corpo a esta organização no sentido de, portanto, termos a componente da pesquisa, do envolvimento, da reflexão e também, por outro lado, da partilha
entre colegas e da transversalidade relativamente a todos nós sermos, portanto, farmacêuticos neste aspecto da partilha. Penso que esta que é um dos basilares relativamente à própria sociedade em si. Este podcast, ou estes podcasts que vamos, ou que iremos tentar construir, penso eu que são um pontapé de saída em termos de espaço de partilha, de temáticas, portanto, atuais, inovadoras e que inquietam toda a profissão no seu conjunto, tentando que proporcionem discussão, reflexão também, e construindo aqui, mesmo relativamente à própria sociedade, uma ferramenta muito útil em termos de comunicação. Construída, na realidade, a página, há necessidade de, e sobretudo relativamente aos mais novos da própria farmácia, de conseguirmos aqui estas ditas ferramentas, estes instrumentos, no sentido de nos comunicarmos melhor, de podermos utilizar todas estas abordagens para uma outra geração, que já praticamente quase não é a nossa, mas que vai comunicar de uma outra maneira completamente distinta. Não, esse é outro aspecto da sociedade. A sociedade tem aqui alguns pequenos fenómenos disruptivos. O primeiro, como referi, que é trazermos para dentro da sociedade todos os farmacêuticos, numa partilha e numa formação permanentemente conjunta. Portanto, nós temos no objetivo principal a formação da excelência, temos sempre colegas da comunitária, colegas dos ensaios clínicos, colegas dos assuntos regulamentares, colegas da oncologia, colegas da privada, colegas de tudo, do público, e portanto essa partilha é óbvia, portanto é claro, e cria aqui quero ser farmacêutico de uma forma diferente. A outra situação é que nós não vamos em modas do ponto de vista de tecnologia só porque acontece, não. Quando damos os passos, eles foram maturados, estruturados, e o objetivo é aumentar a probabilidade da partilha, porque há fenómenos que acontecem, há formações que acontecem no tempo, mas nós queremos estender a lá, não é isso, não é? Não só pela geração diferente que está mais jovens, chamemos assim, que temos na sociedade, mas também por resto, porque as pessoas, as formações, a partilha evoluiu, há muitos mecanismos. E, portanto, o SPFCS Podcast é mais um instrumento que vamos utilizar para cumprirmos a SPFCS. Já nós começamos e se mantemos o modelo presencial e o modelo em termos de formação não massificado, mas dirigido, necessidade de estender isto para uma série de colegas por vários motivos, não podendo estar em determinadas etapas destes processos de formação presencialmente, temos ainda o processo de streaming, mas há momentos em que não há processo de streaming, não há essa viabilidade e é necessário partilhar. E depois o que acabaste de dizer, a diversidade da atividade farmacêutica é tão vasta e é tão deslumbrante rica, e tão rica, exatamente, é? Que é mais um instrumento, é mais uma ferramenta que nós vamos utilizar. Como fundadores da SPFCS, estamos exatamente a cumprir a SPFCS progressivamente, criando estruturas. Outro aspecto que eu pegava naquilo que falaste, na questão da partilha, e acrescentava outra coisa que claramente é um déficit que temos em Portugal, que é a demonstração da evidência científica dos resultados das nossas intervenções. É momento, claro, e estamos ao fim destes primeiros 3 anos, já temos a estrutura criada, já temos a demonstração de que é possível fazer, que é a SPFCS contribuir para que mais publicações, mais evidência científica seja provada das várias intervenções que o farmacêutico tem na vida do Manel e da Maria. E, portanto, isto é extremamente importante para as profissões, para os profissionais, mas também para os nossos doentes, para nós demonstrarmos que somos capazes de acrescentar ciência, valor à intervenção. É também um dos principais objetivos. Nós temos 2 aims principais, o
o eixo de juntarmos todos os colegas, quaisquer que sejam as áreas onde estejam a trabalhar. E o campo em que trabalhamos, que é extraordinariamente vasto, onde temos, ou não nos falta, matéria-prima para analisar, refletir, construir e mostrar evidência, inclusivamente, de todas as nossas intervenções. E essa evidência tem que ser publicada, tem que ser evidente, tem que ser colocada em publicações de referência e divulgar e expandir estas publicações. Porque nós sabemos que quem lê um New England Journal ou um Lancet ou uma outra revista, ou um EHP ou um ASHP, são 100 mil, são 5 mil, são 10 mil. E nós fazer também aqui a divulgação dessa intervenção. Com isto vai acontecer só dois fenómenos, não sei se concorda. Vamos melhorar claramente os cuidados que prestamos aos doentes. Há esta área onde atuamos, é uma área estratégica para a saúde dos doentes, aumenta a qualidade de vida, aumenta a vida, conseguiu transformar doenças agudas em doenças crónicas. Crónicas, sim. Cada vez mais vivemos mais e, portanto, cada vez mais vai ser necessária a presença do farmacêutico. Carecia o reconhecimento científico, porque uma profissão, para se implementar, tem que ter reconhecimento científico, e daí a SPFCS. Não é? Ok. Não sei se tu, quando aceitaste este desafio de seres o primeiro presidente, o que é que te passou pela cabeça, mas nós fizemos um périplo, nós conversamos com os colegas, nós fomos aos hospitais, nós fomos às farmácias comunitárias, nós fomos aos colegas dos cuidados primários, e tu ainda foste aos Açores, não sei. Sim, mesmo às ilhas, sim. Portanto, ou seja, no sentido de, na realidade, de o ser mais integrador possível, sobretudo de trazer para o seio da própria sociedade os colegas mais afastados em termos de conhecimento, com menos possibilidades de acesso, com mais isolamento em termos de possibilidade de partilha. Outro aspecto que temos que referir é a nossa estrutura organizacional. E isso tinha que responder às necessidades que temos e ao nosso objetivo. Ou seja, nós, ao criarmos secções de especialidade, envolvemos nas nossas tarefas diárias e no desenvolvimento que é necessário fazer nas necessidades de formação, na partilha que referiste, uma rede enorme. Estão mais de 180 colegas permanentemente, todos os meses, a juntarem-se, a partilhar, a verificarem o que fazem e a fazerem-se desafios para cumprirmos a SPFCS. Depois, ao colocarmos um conselho consultivo associado às secções, permitem que todos os farmacêuticos, independentemente das responsabilidades que tenham nas organizações, da responsabilidade que tenham nas empresas onde trabalham, das áreas onde estejam a trabalhar, possam estar na SPFCS, daí a SPFCS ser inclusiva. Okay? E depois é que surgem os corpos sociais. Portanto, aqui isto permite estarmos todos, independentemente das responsabilidades que temos e cumprindo as regras para estarmos numa sociedade. Ok. Este, então, o nosso podcast primeiro. Como pontapé de saída relativamente a toda uma nova era em termos de comunicação e um novo desafio relativamente à SPFCS.